Boa noite, gente. Buenas. Boa noite a todos. Noite fria. Boa noite, Gé. Boa noite, gente. Boa noite para quem tá no frio. Não tem como, gente. Hoje vai ter que ser de casaco. Boa noite a todos que chegarem. Boa noite, boa noite. Papo importante, um assunto importante para o momento, né? A gente vive... Gratidão imensa, viu? A gente vive um momento que é para trazer luz, né? Quebrar paradigmas, né? E esse tema é um tema que eu já queria abordar e encontrei a pessoa para abordar, para trazer para cá com leveza e quebrar alguns paradigmas e barreiras que normalmente o nosso inconsciente coletivo coloca quando o assunto é justamente marketing estratégico, essas estratégias que a gente pode usar não só para o meio profissional, mas para a vida, né? Então, eu vou chamar a Feira aqui, ela já está online, vou convidar a Feira aqui. Papo descontraído, papo para trazer clareza, papo para que a gente traga uma nova visão. Fê! Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, muito feliz em estar aqui com você hoje. Gratidão imensa, viu? Eu sei da tua correria, do teu trabalho também. Eu fico feliz de trazer você aqui pela primeira vez, fazendo uma live comigo, mas com uma bagagem impressionante sobre esse conteúdo que a gente vai falar. Então, primeiro, Fê, se apresenta, fala um pouco de você, depois a gente entra no tema para quebrar paradigmas. Show! Primeiro de tudo, gratidão pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui com você e poder expor aqui, né, o que eu penso, meu trabalho e tudo mais. Então, eu sou e sempre fui desde criança uma super sonhadora com empreendedorismo, apesar de ter ficado 23 anos dentro de grandes corporações aí no mercado, em vários segmentos. Né? Então, cheguei a cargo de executiva e tudo mais dentro das grandes corporações. E hoje eu estou seguindo o que o meu coração quis, né? Então, há 2 anos eu pedi demissão para poder empreender e criei um método para autônomos e pequenas empresas pensarem como as grandes pensam, sendo estratégico, com marketing. A minha bandeira é muito o marketing da verdade, da gente poder contar a nossa verdade, mas de um jeito técnico e de um jeito que as pessoas entendam, que nossos clientes se conectem com a gente, com essa nossa verdade, porque a gente vai falar muito de intuição, né? É muito importante, eu treino cada vez mais minha intuição, porque eu sei da importância, mas eu sei da importância também de colocar estratégia, e é isso que eu faço hoje. Eu tenho alunos, né, alguns alunos do mundo inteiro, porque minha mentoria é online. Então, eu sou muito grata de hoje estar seguindo o que meu coração, minha alma pede. E eu fiz isso de um jeito simples para autônomos e pequenas empresas, porque quando a gente participa, né, de reuniões dessas grandes empresas, tem muitos termos técnicos, como em qualquer profissão, e as pessoas acham que é inalcançável. Só que eu traduzi isso de uma forma simples, mas colocando técnica, que é para todo mundo, porque pensar a gente já tem que pensar, então bora pensar grande para a gente alcançar as coisas que a gente quer, né? Perfeito, Fê. Eu acho que o primeiro ponto importante a gente trazer para cá é o diferencial do teu trabalho, e que eu acessei, inclusive, antes de trazer para cá, eu acessei e achei interessante de trazer esse tema, primeiro para quebrar esse paradigma de que essa visão do marketing é muito distorcida hoje, né? A gente pode trabalhar com marketing, usando as estratégias de mercado, trabalhando junto com a intuição. Uma coisa não anula a outra, né? A gente não precisa olhar para a espiritualidade com sinônimo de escassez, de pobreza e de falta de prosperidade, porque se você é espiritual, você tem que viver na pobreza. Isso é uma crença absurda de escassez, que, pelo contrário, né, a espiritualidade é abundante em tudo que nos favorece, desde que a gente esteja na nossa verdade. Isso eu achei muito interessante da tua proposta, de trabalhar com a sua verdade. Quando a gente trabalha com o tema marketing estratégico, ou qualquer termo desses de mercado, naturalmente já ressoa no nosso inconsciente do tipo, mas eu vou ter que largar as coisas que eu faço, mas eu vou ter que criar uma coisa que eu nem gosto, só visando a grana. Não, é justamente o contrário. Como eu posso usar essas ferramentas com aquilo que ressoa o meu coração, com aquilo que bate com o meu coração? E tu vivenciou isso, né, Fê? A gente pode olhar para essa visão. Exatamente. Então, o meu método é um tripé, assim, né, dessa minha veia empreendedorista, né, de empreendedorismo, que eu sempre quis,
Da minha experiência de 23 anos em grandes empresas, sabendo como pensar, como criar um racional, né? E não é nem inalcançável, nem uma coisa impossível, é uma forma de pensar, e com a minha vida pessoal, porque eu acredito que a gente é uma coisa só, a gente não pode separar quem a gente é pessoalmente do nosso profissional, e esse é um outro paradigma também forte que, você tem que estar muito alinhado. Eu tô tendo alunos advogados, né, terapeutas também, tem várias profissões, e que você tem que vestir uma capa de quem você não é para tentar vender o que você não tem. Então, o meu método é completamente ao contrário, porque eu passei por esse processo. E aí eu conectei, Vitor, uma coisa muito interessante, né? Porque eu sou uma profunda estudiosa da espiritualidade e fuço muito, e aprendo muito com você. Gratidão por todos os seus ensinamentos. Eu acho que eu nunca te contei, mas muitas vezes eu já dormi com a sua meditação da noite aí, das suas lives, que são incríveis. E aí, a gente... então, eu estava aqui falando, me perdi um pouco. Mas eu sou profunda estudiosa da espiritualidade, e quando eu olho a espiritualidade como essência para a estratégia, olhando ou a espiritualidade ou técnica de marketing, dá no mesmo caminho, se você quiser usar a bandeira do marketing da verdade. Porque eu falo, você já viu alguma grande empresa tímida e falando que ela é mais ou menos? Elas nunca vão falar. Tudo bem que tem umas que fazem umas promessas inatingíveis e que são mentira, mas não se apega nisso, né? Quando eu estou ensinando, eu falo, ninguém que vai para o mercado com força, quem é grande, vai falar, mais ou menos compra de mim. Não, a autoestima dessas grandes empresas são fortes, poderosas, tanto qualquer tipo de marca ou serviço, pode ser um produto de tecnologia, pode ser uma loja, um restaurante, pode ser um profissional, e repara, os profissionais que se empoderam são os que mais têm autoridade. Então, por que a gente é pequeno e vai ficar com essa falsa até humildade de que a gente não... eu não posso porque eu sou pequeno? Não, você pode. E esse é a minha bandeira também, de encorajar as pessoas a entenderem que humildade, para mim, Vitor, e até aproveitando, ser estratégico e ser inovador, para mim, tem que ter uma grande dose de humildade. E humildade para a gente saber que a gente não sabe tudo, que a gente precisa de ajuda, e olhar para nós mesmos, que é o mesmo processo do autoconhecimento, de saber que a gente tem muita coisa para olhar, de saber que a gente tem muita coisa para arrumar, e olhar e arrumar, sem ficar também se chicoteando se você fez isso ou você fez aquilo. Mas em negócio, se você olha para o seu negócio com realidade, né, você vai ser uma pessoa que vai ter uma inteligência estratégica por trás. Então, é isso que eu falo, né? Então, o tempo aqui é curto, eu fico querendo falar tudo, mas essa é a minha linha, assim, do meu método. De primeiro você olhar para dentro, ver o diamante que está aí dentro de você. E é isso que vai fazer seus olhos brilhar, é isso que vai você ser melhor no mercado. E não importa se existe um monte de profissionais que fazem o que você faz. Na minha profissão tem um monte de gente que faz marketing, mas eu estou fazendo de uma forma contra o senso comum, porque eu acredito nisso. Não importa se vai me dar mais trabalho de educar as pessoas a pensarem assim. Quem estiver conectado comigo, vem. Então, é isso, assim. Perfeito, Fê. Posicionamento, né? Eu acho que para a gente ter qualquer coisa na vida, para a gente galgar qualquer caminho, precisa de posicionamento. E posicionamento não é dureza. Posicionamento é saber o momento de agir, agindo com o coração. Uma coisa que eu estava batendo papo contigo mais cedo, eu vou deixar claro aqui, essa pandemia fez com que as pessoas se posicionassem, muitas das vezes, de forma impulsiva, justamente pelo receio financeiro, o receio o que viria após pandemia. E eu conheço muitos amigos que pegaram toda a grana e investiram em coisas que não tinham o menor senso promissor, não tinha nenhuma estratégia promissora, mas o comum, né, a proposta comum é que fosse vingar. Não dá pra gente trabalhar com fé quando a gente lida com o nosso propósito. O professor Hélio Couto fala muito disso. A gente só tem fé até que a gente estude. Quando a gente estuda e a gente entende a ciência da coisa,
as leis, como funcionam, eletromagnetismo, a lei do tempo, a lei da gravidade. Se a gente começa a estudar as leis básicas, a gente começa a perceber que a fé é não saber de como funcionam as leis. Quando a gente traz o conhecimento, quando a gente traz a visão, o estudo, é mais fácil a gente colocar em prática. Então a pandemia trouxe muitas das vezes um posicionamento impulsivo, às vezes até irracional, porque era o tudo ou nada. Então, numa grande jogada de pôquer, você joga todas as fichas sem saber das possibilidades que você tem de ganhar. O nome disso é fé. É achar que vai dar certo. É torcer para dar certo. O nosso objetivo aqui é trazer a vida espiritual, o centramento de quem você é, reconhecer os seus dons, reconhecer as suas qualidades, reconhecer aquilo que você precisa melhorar e como você pode usar as estratégias a seu favor. Primeiro, para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de negócio. Por exemplo, eu recomendo muito a algumas pessoas dos meus cursos que estudem o livro A Arte da Guerra. E as pessoas pensam, não, a arte da guerra, mas a gente está preparando para alguma guerra? A gente vai viver alguma guerra? Eu falei, não, as estratégias que Sun Tzu usou de uma forma a manter o seu império durante 20 anos de todas as guerras que ele lutou. Então, os maiores estrategistas hoje dos corporativos, por trás, usam a arte da guerra como estratégias de negócio. Preparar, analisar, checar as possibilidades. E tem um conceito muito básico que eu uso para a espiritualidade que Sun Tzu traz. Se você conhece você e o seu oponente, você vencerá 100% das batalhas. Se você conhece você e não conhece o seu oponente, você pode vencer 50% das batalhas. Se você não conhece você, nem conhece o seu oponente, você perderá 100% das batalhas. E aí eu trago para o lado espiritual. Se você não se conhece e não conhece o mundo lá fora, como é que você quer prosperar? Como é que você quer conectar com a espiritualidade? Como é que você quer fazer a mágica, se mágica só acontece na TV? A vida real funciona com leis, com embasamento, com conhecimento e com a prática. Não com a prática desmedida, não com a prática insensata, com a prática com lucidez. Outra coisa, sem pressa. A pandemia trouxe ansiedade para as pessoas. Então as pessoas criavam a expectativa de um resultado imediato. Se a gente for trazer para o meio corporativo, eu trabalhei 14 anos no corporativo. Eu lidei com a área financeira e contábil durante muito tempo. Eu sei o que é o resultado de uma empresa nunca é de imediato. Vai levar 10, 15, 20 anos. Então, sempre pensar se o lado corporativo, as estratégias forem trazidas para a minha vida pessoal, a gente consegue aproveitar a nossa vida com a mesma recomendação da arte da guerra, por exemplo. E hoje eu falei até para a Fê do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Quando a Fê tocou no ponto de que você pode pegar o seu dom e trabalhar com as estratégias de mercado, com a estratégia de marketing, com visão, com direcionamento correto, com a precisão, com o tempo, saber o momento de agir e o momento de esperar, isso tudo são estratégias de mercado que você pode usar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, com a sua família, com seus relacionamentos, com a espiritualidade. Então, primeiro, vamos parar de segregar os assuntos, e a Fê falou muito bem disso. Vamos parar de segregar. A gente vai para um lado de marketing estratégico, eu posso aplicar só se eu for trabalhar em corporativo. Não. A gente sabe que quanto mais a gente depender da sorte, mais frustração a gente vai ter. Então a gente pode sim associar a intuição, o empoderamento, a conexão com o teu eu, com o teu espírito e aquilo que você quer montar, seja trabalhando para uma empresa, seja tendo o seu próprio negócio, seja inovando. E esse tema que eu queria chegar também para a Fê trazer esse conceito dela. A pandemia nos forçou a inovar. Os protocolos que a gente usava antes da pandemia não funcionam mais. Então a gente pode olhar para a nossa vida, e aí entra o conceito que a Fê traz, usar o seu dom com marketing estratégico, com visão estratégica. Porque se a gente quiser usar a mesma receita de bolo de antes da pandemia, a gente está vendo as empresas quebrarem. Pequenos comércios quebraram. Agora, percebam os sinais. Eu sempre falo isso aqui, Fê. Percebam os sinais. Os pequenos comércios que se adaptaram ao que a pandemia exigiu cresceram exponencialmente. Os comércios que esperavam que a pandemia passasse, que a pandemia fosse melhorar, e se passou 1 ano e meio, quebraram com 6 meses. Agora, esse comércio pequeno que se adaptou às condições é o comércio que vai sempre crescer. É o negócio que vai sempre dar certo. Por quê? Ele usou a intuição e as estratégias para manter o seu negócio funcionando. Certo, Fê? Certíssimo. E é muito louco, né? Porque
tive uma aula até, inclusive, com um amigo meu de mercado, topíssimo, que ele fez para minha turma da mentoria fechada, segunda-feira, sobre inovação. E existem coisas que as pessoas confundem, que uma coisa se chama invenção e outra inovação. Quando inventa alguma coisa, você não precisa inventar um foguete da NASA para ter um negócio. Agora, inovação é exatamente isso que você está falando. Porque uma padaria, as pessoas iam até ela, né? E até tinha um delivery e tal. Agora, se ela vai inovar dentro de uma pandemia, ela vai fazer outros tipos, e eu conheço, tá? Tô falando, ela vai fazer pratos de almoço para a família, porque as famílias não estão podendo sair, elas vão contratar mais gente para entregar, elas vão fazer novos cardápios, elas vão inovar dentro daquilo dela. Então, se ela não tinha e passou a existir, isso é uma inovação dentro do negócio dela, olhando e observando o seu cliente. Então, o que eu digo, e o método, ele vai passo a passo, né? Porque você inovar, se você estiver antenado e não estiver correndo atrás do rabo todos os dias, porque a gente tem muita coisa operacional para fazer, e ouvir o nosso cliente, a gente tem a oportunidade de inovar todo santo dia, né? Então, e é uma prática que as grandes fazem. Tem umas que fazem melhor, tem outras que fazem pior, que aí passa também, que também dentro das grandes empresas também correm atrás do rabo muitas vezes, e o cliente está ali gritando, fala, eu quero isso, e aí às vezes é fácil fazer, e é uma atitude, não é nada surreal, sabe? Então, enfim, então as pessoas ficam achando também que inovação é digital, e eu tenho que estar no digital, e eu tenho que estar no digital. A gente tem que estar no digital, óbvio que a gente tem. Só que, antes de estar no digital, nós somos de carne e osso, a gente existe, a gente respira fora daqui dessa tela, e a gente tem o nosso posicionamento. E é isso que eu falo, se a gente tem um posicionamento estratégico, de que a gente sabe quem a gente é, e perfeito o que você falou, Vitor. Se a gente não se conhece e conhece o nosso mercado, a gente está vendido, a gente vai ficar aí batendo cabeça. E o se conhecer no meu método, né, se você me permite falar um pouquinho aqui quais são as etapas, porque é onde eu acredito, e a gente aproveitar a audiência aqui, tá rolando, galera, a jornada Sua Melhor Estratégia, onde eu tenho 3 aulas gratuitas, que se você fizer de verdade, assistir as aulas e praticar, você já vai ter outro nível de consciência de estratégia, porque eu gosto, Vitor, de exercício na prática. Ficar só eu falando e passivo, assim, eu tenho certeza que não se tem resultado, porque eu sempre fui a muitas palestras e fica, você sai motivado, uau, sai motivadão lá, mas aí você chega em casa e tá sozinho de novo e fala, o que eu faço aqui? Deixa eu só ressaltar uma coisa, Fê. Eu assisti o seu primeiro vídeo hoje e eu achei sensacional aquele momento que você faz os 3 erros. Eu não vou dar muito spoiler aqui, que você fala dos 3 erros e uma passagem que você comenta sobre o preço do rapaz, que ele queria fazer um preço menor porque senão ele não venderia. E aí cai naquele esquema que a gente sempre fala de valorizar o próprio trabalho, valorizar a própria experiência e a sua bagagem. Se você não reconhece o seu valor, o externo vai determinar o seu valor. Aí entra posicionamento, conexão com o teu poder pessoal, com o teu dom. Por isso, aí entra a citação que eu fiz das 7 leis espirituais de sucesso. O Deepak Chopra fala muito que todos nós, cada um de nós tem um dom específico que a gente não sabe, a gente não lembra. A gente precisa internalizar para a gente acessar esse dom. E esse dom permeia a nossa vida nas mais diversas funções. Quando a gente encontra esse dom, coloca amor e joga para o mundo, não tem como dar errado. Por isso que a Fê está falando que a experiência dela foi, passou pelo corporativo, o coração gritou que era para sair, para usar a estratégia para um outro viés. Eu me identifico muito com isso, Fê, porque eu vi coisas acontecerem no corporativo que eu prometi para mim. Eu não ia mais colaborar com a degradação do espírito do ser humano, com o emocional do ser humano. Eu vi coisas no corporativo, na multinacional que eu trabalhei, que eram coisas maquiavélicas, eram coisas de filme que a gente acha assim, isso é só coisa de filme. Não, existe aquilo. Então, assim, aí eu direcionei o meu trabalho para como que eu posso fazer com as pessoas hoje, fortalecer o espiritual delas. Então, meu viés é espiritual. Por isso que eu falo assim, o meu viés espiritual não anula trazer para as pessoas que trabalham no corporativo, que elas podem continuar no corporativo, fortalecendo o seu espiritual, mas agora com uma outra visão.
trabalhando no corporativo com uma visão estratégica, usando recursos com sabedoria, fortalecidos pela tua intuição. Sabe qual é o grande problema? Quando a gente vai para o corporativo, a gente tem que seguir as regras do corporativo e ir longe do nosso poder pessoal, longe do nosso posicionamento. E aí a gente deixa que a empresa, que os departamentos ditem como é o nosso posicionamento, a gente deixa que a empresa dite os nossos valores. Então, é muito importante que a gente perceba as oportunidades que eu tenho de acessar aquilo que eu posso trabalhar na minha empresa, no meu negócio. Não é porque a Fê falou do marketing estratégico que eu tenho que sair do meu negócio, da minha empresa, para montar o meu negócio. Isso é uma distorção também da visão de marketing estratégico. Como que eu posso adotar os conhecimentos que a Fê está passando? Quebrar esses paradigmas e potencializar a minha vida. Fê, deve ter vários estudos de caso e referência de pessoas que eram funcionários e vendo o mecanismo como funcionava, saíram e montaram a própria estrutura para trabalhar da mesma forma, certo? Com toda certeza. Eu fui uma, e minha história tá todinha lá na jornada, né? Acho que se vocês quiserem acessar, eu recomendo fortemente que vocês façam todos os exercícios que estão ali. Entenda como que eu construí o método. Eu queria agradecer aqui o Carlos que está recomendando. Gratidão, gratidão. E aí, assim, ó, o método, a minha forma de pensar, por isso que eu falo que é contra o senso comum, de você saber o que está bombando no mercado e você se adaptar, não. É você entender quem é você na sua essência, por isso que começa no módulo visão. E eu falo, né, porque eu sou super adepta, e é isso que as grandes fazem, por isso que elas são grandes, de fazer um planejamento estratégico. Para você saber para onde você está indo. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, né? E depois o módulo execução. Só que o módulo visão, ele é tão importante, porque tem gente que eu faço também, aproveitar aqui para convidar para o meu programa Raio-X Estratégico, que é uma mentoria de 1 hora gratuita aqui no Instagram. Tá lá no meu link também, tanto a jornada quanto o Raio-X. Quem quiser, eu vou ter o maior prazer de atender. Eu amo esse programa. E eu tenho contato com muita gente, né? E aí tem gente que eu pergunto, você faz planejamento estratégico? A pessoa faz. Mas você conhece seu cliente? Não conheço. Você conhece quais são as suas melhores características? Não. Então não adianta fazer um planejamento estratégico sem uma visão real do seu negócio. E aí quando eu pensei, né, em fazer esse método, eu falei, cara, as pessoas, elas não têm a visão do negócio delas. Como uma grande empresa, por exemplo, que eu trabalhei nessas multimilionárias, mesmo se contrata o presidente, ele segue uma cartilha. Ele não vai colocar dentro da empresa o que ele quer, né? Então, desde o estagiário até o presidente já tem uma norma, ele já tem um posicionamento de marca de empresa. E é isso que eu vi que as pequenas e autônomos não têm. E se não tem isso, você parte da onde? Da onde que você parte? Então, para a gente ter isso, aí eu pensei e aplicando, né, em clientes, eu falei assim, gente, eles não têm isso. E como que eles vão ter isso? E aí que entra total o meu processo pessoal de profundo autoconhecimento, porque se a empresa é autônoma ou pequena, ou mesmo esses autônomos que ainda não se enxergam como empresa, e eu falo, gente, se vocês cobram por produto ou serviço, vocês já são uma empresa, mesmo que vocês ainda não saibam, mas são. Então, tem que se enxergar como empresa, primeiro de tudo. E aí você tem a etapa visão, que eu começo mesmo, e eu falo, eu não sou terapeuta nem coaching, mas eu começo o primeiro exercício sobre autoconhecimento e tem várias perguntas que te fazem refletir para depois ir para o seu business, né? E aí todo esse autoconhecimento aplicado na sua empresa. E aí eu tenho 5 passos antes de chegar em técnica de marketing, antes de desenhar sua persona, que é a personificação do seu cliente, antes de fazer pesquisa de mercado, que é óbvio que a gente tem que olhar para o mercado para a gente atuar, mas depois da nossa autoestima tá aqui muito alta. Depois a gente já saber quem a gente é, porque senão a gente vai olhar para o mercado e vai tremer de medo do mercado. Não, o mercado ele tem que te fortalecer e você tem que pisar nele com os pés firmes. Então, essa etapa visão, Vitor, ela é fundamental para o processo. E tem muitos alunos meus que já nas primeiras semanas, e tem aluno meu aqui, a Vivi, já tem resultados. Por quê? Porque começa a clarear e a expansão da consciência pura e quebra de um monte de paradigmas.
de eu não sou boa. Por exemplo, a Vivi que está aqui, teve a pandemia, aí ela entrou num looping de, putz, eu não estou bem, o mundo não está bem. Não, galera, tem um monte de gente com dinheiro no bolso, querendo fazer o que elas querem. O dinheiro está aí, tá na mão de algumas pessoas. Se não está na sua, começa a fazer né? Então, e com estratégia. Então, essa é a minha linha de raciocínio. E eu tento ajudar muito as pessoas, tenho muito conteúdo gratuito, tem o programa Raio-X Estratégico, tem a jornada, então, assim, não tem desculpa, né, Vitor, para quem tá afim. Exatamente, Fê. Deixa eu fazer só um comentário que é importante, galera. A pandemia trouxe pra gente a necessidade de inovar em todas as áreas, não foi só no profissional. Consequentemente, aqueles que se adaptaram às necessidades do momento vão desenvolver de acordo com o flow, vão receber as intuições e sentir aí o processo, estudar e que meio pode ir, né? Todos, sem exceção, podem faturar. Até os artistas, para quem mencionou os artistas aí, tá? É tudo uma questão de visão. Eu conheço artistas que já faziam um tipo de trabalho, tiveram que se adaptar na internet, se adaptaram a conseguir a sua grana. É claro, leva tempo, não é imediato como fazia presencial, mas houve uma transição que muitas das pessoas ignoraram, até uma resistência, daí a intuição e a visão estratégica, aquela citação que eu fiz do Sun Tzu, de você conhecer você e o seu oponente. A gente pode trocar o oponente pelo externo, a gente pode trocar por interno e externo. Ok? A gente pode trocar sempre assim, ao invés do Sun Tzu citar você e o teu oponente, coloca o interno e o externo. Se você conhece 50% do interno e 50% do externo, você vai se dar bem 100% das vezes. Só que não é o que acontece hoje. Você não conhece nem você, nem o teu interno, muito menos o externo, porque está todo distorcido, com informações defasadas, e só chega para você aquilo que eles querem que chegue. Então, vai exigir muito burilamento, muito cuidado para acessar as informações que você precisa acessar. Para quem quer saber mais informações, tanto do Raio-X Estratégico, quanto do processo da Fê, toda a jornada dela, eu vou colocar todas as informações no arraste para cima após a live, para que vocês acessem sem pressa. Aproveitem o conteúdo que a gente está trazendo aqui, coloquem as suas perguntas aí, se a gente puder responder. Então, depois eu vou colocar o arraste para cima, porque eu recomendo o trabalho da Fê para vocês. Eu já recomendei outras vezes aqui, muitas pessoas se inscreveram pelo YouTube da outra vez que a Fê fez. Dessa vez a gente trouxe ela até o Insta, que é um outro público, é um outro viés. Estou trazendo a Fê aqui, para que vocês conheçam a Fê, que ela fale um pouco da vida dela, sabendo que a gente pode associar o nosso dom, aquilo que é nosso, ao financeiro, ao criar. Né? Outra coisa importante. Segundo Maslow, e eu bato muito nessa tecla aqui, Fê, 1951, Abraham Maslow mostrou pra gente uma pirâmide de necessidades do ser humano. Então, nós estamos presos nos 2 primeiros degraus, o degrau da necessidade e da segurança, necessidades básicas de segurança. Então, enquanto a gente ficar nesse paradigma dessas crenças que aprisionam você de olhar para a questão financeira, a questão de negócios, o teu profissional com liberdade, com poder, com presença e posicionamento, a gente vai permanecer no primeiro e segundo degrau. E a pandemia forçou as pessoas que já tinham, de certa forma, alcançado esses 2 primeiros, retornarem ao primeiro, que é as necessidades básicas. Né? Então, primeiro, se a gente tem hoje tanta informação para substituir as crenças que nos limitam, olhar para a questão do dinheiro, por exemplo, como uma energia, é algo natural, é algo que vem de acordo com o que você aplica com amor. Dinheiro vai trazer para você o resultado daquilo que você vê com a sua vida, daquilo que você vive com amor, com verdade. Então, você pode até achar que um caminho da mentira vai te trazer dinheiro, mas o retorno dessa mentira é mentira. Então, é muito mais fácil você olhar com verdade para o teu coração, com verdade para o teu processo, se embasando de conhecimento, se embasando do teu espiritual, se conectando com a tua essência, porque eu posso fazer 4, 5... Eu nem vou entrar na estratégia da Fê, eu vou fazer 4, 5 perguntas aqui que vão colocar você em parafuso para saber quem você verdadeiramente é, e não aquilo que você se tornou pelas crenças familiares, pela necessidade social e, repito, pela necessidade que a sociedade determinou de você trabalhar para ganhar dinheiro, não para ser feliz. Grande problema do que a gente tem hoje financeiro é porque quando você fazia uma faculdade, era o que ela vai me pagar, que retorno que eu vou ter. A família não estimulava que você fosse feliz, a que você fizesse o curso que te preenchesse. Não, a gente tinha que pensar naquilo que dava dinheiro. E isso fez com que a gente se emaranhasse em um monte de crenças, e hoje a gente está tirando esse emaranhamento, refazendo esse emaranhamento para olhar para o dinheiro sem problema, olhar para a espiritualidade como algo necessário. Gente, a gente está no físico aqui. Até que você tenha um poder de cocriação consciente, real, que você seja um Dalai Lama,
um desses seres diferenciados que passaram por aqui, você vai vivenciar a experiência na 3D, precisando de matéria, precisando de grana para fazer suas coisas. Ponto. Até que você transcenda a necessidade de grana, vai de acordo com o seu processo. Então a gente pode olhar, primeiro, questão financeira, é uma questão natural que a gente vai olhar, tá? É exatamente isso, infinita conexão, a tal da estabilidade financeira. Ai, não, então quando eu alcançar a minha estabilidade financeira, eu vou sossegar. Péssima notícia, não tem estabilidade financeira. Olha a pandemia o que fez. Olha a pandemia o que fez. Para provar que nada é estável, tudo é impermanente, nada é constante. Então a gente pode olhar para a nossa vida usando o hermetismo, por exemplo. Então a gente pode trazer todos os significados espirituais com uma visão estratégica para perceber. Nós somos espíritos, mas estamos na matéria. Adivinha? Precisamos desenvolver um trabalho aqui. Para que eu tenha um trabalho próspero, e se eu quero realmente fazer algo grande para a minha vida e para o mundo, eu preciso de base. Base moral, base emocional, base financeira, base mental. Sem isso, se você quebra um desses pilares, você não consegue crescer sólido. E eu posso citar várias passagens de Jesus aqui, que ele ainda cita. Construa a tua casa em terreno sólido. Se você construir a sua casa em terreno arenoso, vem a tempestade e leva a sua casa, a sua fundação. Então, se a gente não tiver uma base sólida, olhando para o espiritual, olhando para o mental, olhando para o emocional e para o físico, não há desenvolvimento nesse planeta, ponto. Não há como você chegar agora e falar assim, ai, Fer, eu acessei a espiritualidade e agora eu vou me desapegar total do dinheiro. E aí, nessa tua existência, você tinha que trabalhar justamente a questão financeira. Aí você entra num holograma, um holograma espiritual, de que você tem que ser pobre, viver na escassez para ser espiritual. Você ignora aquilo que você tinha que desenvolver aqui. Você ignora o maior propósito da tua vida em estar aqui, em quebrar essa referência, ser próspero e abundante para desenvolver uma obra que fosse conectar mais pessoas, mas feliz com você primeiro. E aí você vai falar assim, meu Deus, aí você transcende, passa para o outro lado e fala assim, meu Deus, eu estava na vida material, eu precisava olhar para a matéria como parte funcional, como parte necessária. Eu não sou escravo do dinheiro. Eu trabalho, sou feliz, produzo, inovo, melhoro, cresço e por isso, porque eu dou movimento, o dinheiro se torna movimento. O maior problema da parte, que eu volto no Maslow, pirâmide de Maslow, por que a gente fica no primeiro e segundo degrau? Porque a gente entra na estabilidade, como a Infinita Conexão citou. Ah, cheguei na estabilidade, agora eu posso respirar. Aí eu entro no professor Hélio Couto. Se você pode, eu volto sempre no professor, que o professor é minha inspiração diária de estudo e referência. Exato, eu sei que tu gosta dele também. Muito. Então, assim, o professor Hélio Couto fala o seguinte, gente, eu tô botando assim, tá frio de verdade aqui, tá? Então, assim, o professor Hélio Couto fala, sabe qual é o problema? Você tem uma questão financeira, e você precisa de 3 mil para viver. Aí você fala assim, quando eu alcançar 3 mil, eu respiro e vou relaxar minha vida. Mas você tem condição de trabalhar para ganhar 15, 20, 30. Mas você fala assim, não, só 3 mil tá bom. Olha o que você está dizendo para o universo. Você diz para o universo, eu posso ser abundante, eu posso não limitar minha vida em nada, mas eu me contento com 3 aqui porque eu pago minhas continhas. Eu tenho que ser humilde, eu sou espiritual, né? Eu tenho que ser pobre porque eu sou espiritual. Isso é negar a abundância. Dinheiro não é não é o delimitante do seu processo aqui. É quanto você olha para o dinheiro e dá valor ao que ele realmente faz na tua vida. Eu sei que se eu não tiver condição de trabalhar e pagar minhas coisas, eu não tenho internet para falar com vocês. Eu não tenho como pagar plataforma para manter. Eu não tenho como pagar uma plataforma para fazer live para vocês. Eu não tenho como trocar meu aparelho. Eu não tenho como comprar luz. Eu não tenho como pagar a casa que eu vivo. Então, assim, eu preciso do dinheiro. Então, eu trabalho, produzo, movimento, dou movimento. O universo fala assim, uou, tem movimento ali. E a energia do dinheiro é o quê? Movimento. Energia do dinheiro é movimento. Nós precisamos olhar para a nossa vida soltando as crenças que nos limitam e trazendo o quê? Olha aí, a Fê falou de uma estratégia, a Fê me fez umas perguntas que me fez olhar que eu não estava com a visão correta, né? Que eu não estava na visão correta no meu trabalho. Putz, mas aquela pergunta que ela me fez mexeu demais comigo, eu estou inquieto agora. Ela cutucou a crença que te limitava. É isso importante, né, Fê? É isso. Nossa, você deu uma aula aqui, que show. E tem uma coisa assim que eu falo muito para os meus alunos, se você não coloca para jogo
quem você é e a sua melhor estratégia quando você descobre, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta porque o mundo muitas vezes precisa do que você tem a dizer, precisa do seu conhecimento, do seu produto, do seu serviço, e não importa se é algo físico. Eu tenho uma aluna que está aqui, que ela vende semijoias, esse daqui é dela, e deixa a mulher mais bonita, e a mulher precisa disso, não vai achar que é banal. Acredita no que você faça, e se é um serviço, eu tenho muitas terapeutas também, quando a gente não cresce e a gente não se ajuda nessa questão financeira, a gente pouco tem a ajudar o outro, porque se a gente não ajuda a gente mesmo, porque quem está na espiritualidade, vamos lá, e aí aqui eu posso falar mais solto isso, porque eu não falo isso de tanto nas minhas lives, mas eu amo esse assunto, e vivo isso, a gente se limita. E se a gente não se ajuda, e se a gente não quer abundância pra gente, como é que a gente vai ajudar o mundo? Como é que a gente vai ter possibilidade, né? Porque o dinheiro, ele é só mais uma energia que acontece aqui nas 3D. E eu sempre falo, sem vergonha nenhuma, eu amo dinheiro, eu nunca fui pobre. E eu curto isso, eu fui criada assim, com prosperidade, mas uma prosperidade de abundância de amigos, de abundância de família, de abundância de compartilhar momentos de felicidade, de festas, e do dinheiro que ele proporciona isso pra gente. Como que a gente vai fazer uma festa e celebrar sem dinheiro? Então, assim, indo para a nossa questão, né, de trabalho, se a gente não produz, se a gente não gera riqueza para nós, como que eu posso, né, um dia ter funcionário? Colaborar para o mundo, porque a gente pode ou ser o problema do mundo, ou a gente pode ser a solução do mundo. E eu acredito muito no empreendedorismo, porque quando a gente tem sangue no olho, né, que eu tenho, e o Carlos até colocou lá no Insta dele, no Telegram, que eu sou obstinada pelo que eu faço, porque eu amo e eu acredito tanto nisso, que quando a gente tem essa troca, quando a gente dá o nosso melhor, a gente tem possibilidade de crescer. A gente tem possibilidade de fazer bem para nós mesmos em primeiro lugar e depois para os outros, e depois gerar empregos, gerar crescimento, né? Então, por que não? E tem um exercício na aula 1, Vitor, super interessante, que eu já tive pessoas que me dão feedback que cresceu só de fazer esse exercício. Se no seu negócio você está sendo mais operacional, tático ou estratégico. E geralmente a pessoa está sendo quase sempre operacional. E se você não for nem um pouquinho estratégico, quem que vai olhar para o seu negócio para crescer? Né? Ninguém. Se a gente é pequeno, se a gente é autônomo, ninguém vai estar olhando para o negócio. Então, façam esse exercício, porque, sério, é libertador. Perfeito, Fê. Essa questão da estratégia, da visão, é fundamental que você falou. Foi uma historinha que eu publiquei outro dia do lenhador, né? Então eu vou repetir rápido aqui, só para ser breve sobre essa historinha. O lenhador estava lá, trabalhando duro, com seu machado, e batia na mesma árvore várias e várias vezes. E desde muito cedo. O caçador passou por volta do meio-dia, mais ou menos, viu o lenhador e falou assim, olha, eu acho que esse teu machado não está afiado, não. Se você continuar aí, você não vai conseguir derrubar essa árvore. E o lenhador falou pro caçador, não, eu não tenho tempo. E continuou batendo na árvore. O caçador foi para a mata, fez toda a sua caçada e voltou no final da tarde. E o lenhador estava na mesma árvore, tentando ainda, sem nenhum sucesso. O que mostra que se ele simplesmente tivesse parado para afiar o machado, ele poderia ter feito todo o trabalho que ele se propôs a fazer desde o início. E aí eu trago essa analogia simples, não fazendo nenhum tipo de apologia ao desmatamento e à caça de animais, mas para trazer a lógica do que é o planejamento, a paciência em perceber o que eu preciso para conseguir. É afiar o machado para ter um trabalho eficaz, para ter um trabalho que realmente me produza coisa. Então, o que você falou é fundamental. As pessoas estão correndo em volta do próprio rabo, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas ações, não tendo o resultado que almejam e continuam esperando que um dia dê certo. Isso é insanidade, gente. Isso é insanidade. Então, tem uma frase que muitas pessoas associam a Einstein, mas não é dele, que é insanidade querer resultado diferente, fazer a mesma coisa. Não dá para o ambiente se adaptar, o planeta se adaptar, a economia se adaptar e você querer fazer a mesma coisa no mesmo formato. Não dá para fazer isso. Isso também é falta de conexão com a sua intuição, falta de conexão com o seu espiritual. E aí entra o operacional. É o lenhador batendo o dia inteiro na mesma coisa, se machucando, cansando e não tendo resultado eficaz. Muitos de nós fomos levados a isso, a reproduzir nossa profissão, a fazer a mesma tarefa sempre, a fazer as mesmas coisas. Isso aí, gente, isso vale para profissional.
isso vale para relacionamento, isso vale para amigo, isso vale para casa, para tudo. Por isso que eu falo da estratégia, como é importante a gente olhar para a estratégia. A estratégia serve para tudo na nossa vida. E aí eu volto a citar Sun Tzu, A Arte da Guerra. Ele dá vários insights de o que você deve fazer com uma visão estratégica, com planejamento, as possibilidades de planejar antes da ação. Se você tem um planejamento eficaz, a ação é assertiva. O problema de tudo isso é que a gente não tem tempo para planejar e tem que fazer para dar certo. E aí é jogar uma moeda para cima querendo que ela caia no meio. Não dá, gente. É insano isso, sabe? E a pandemia, Fer, eu acho que esse assunto é fundamental trazer agora, porque eu vi muita gente quebrando a cara na pandemia, torcendo para dar certo. Isso é literalmente fé. Né? Porque a pessoa pega todo o negócio dela, não se adapta, não começa a sentir o mercado, não tem um planejamento, não tem uma grana reserva, pega toda a grana, investe numa coisa que se diz promissora, e aí entra a seriedade, olhar para profissionais que trabalhem com seriedade, a sua verdade, o seu posicionamento, para que a gente não arrisque torcendo para dar certo. O professor de Couto fala, não tem como você entrar em negócio torcendo para dar certo. Significa, vai dar errado. Entendeu? A probabilidade de dar certo é mínima, porque você está torcendo para que dê certo. Por isso, a gente pode trazer essa visão, esse conceito para a nossa vida. As perguntas que a Fê faz lá no curso dela são fundamentais para já botar a gente para pensar. Qualquer planejamento começa com levantamento, gente. Ponto. Se você não sabe como está a tua vida, como é que alguém pode te ajudar? E aí eu vou trazer o campo da terapia, Fê. Que a pessoa não tem tempo para olhar para a vida dela, não tem tempo para pensar na vida dela, para fazer o levantamento da vida dela, e quer que o terapeuta faça isso em 1h30. Entendeu? Aí eu bato na mesma tecla que você. Eu já faço um questionário com 30 perguntas diferentes, para que coloque ela no cantinho do pensamento, para que ela tenha mais ou menos uma ideia do que a gente pode trabalhar. E não despejando para mim a responsabilidade de resolver tudo para ela. Isso é estratégia, certo? Certíssimo. É engraçado, né? Porque eu sempre trabalhei em grandes empresas e lá a gente tem um monte de gente que faz, é claro que cada peça tem sua importância, mas tem um monte de gente que faz e o resultado aparece e tudo mais, né? E agora, na minha posição, eu também dependo muito da entrega da pessoa para ela ter o resultado. Por mais que eu tenha a mentoria, e eu pego na mão e pego na mão mesmo, dentro da minha mentoria, são 3 meses juntos, com sessão individual, com sessão coletiva ao vivo, que pode me perguntar e pode tirar dúvidas. Então, assim, é super completo. Tem o grupo de WhatsApp, que pode falar comigo também. Então, só que, por que tem alunos que voam e tem alunos que... E cada um tem seu tempo, não estou julgando nada aqui. E tem gente que desiste, né? Porque é um processo de troca. Eu falo, eu entrego os meus 150%, sério, eu tô sempre trazendo coisa nova. Nessa nova turma vai ter um módulo novo de digital, que eu vou falar mais, vou ensinar mais, pegar mais na mão de como transportar esse posicionamento estratégico para o digital. Trago parcerias e faço um monte de coisa, porque eu tô antenada 24 horas, sério, de entender e perguntar e saber fazer boas perguntas, que é o que eu ensino também para o seu cliente, porque o seu cliente não vai acordar e falar, ai, Fernanda, eu acordei com uma vontade de saber mais sobre isso. Não, você tem que fazer boas perguntas para ele te responder, o que você vai elevar o seu nível de serviço. Então, eu também sinto isso, sabe? E eu faço muitas coisas, muitos movimentos. Só que a pessoa depende dela, né, para o movimento no negócio dela. Só que é tão lindo, e eu falo, tem aluna aqui minha, e como eu tô cada vez mais no meu propósito, né, que é um começo para mim, eu tô começando, por mais que eu tenha 25 anos de carreira, é um recomeço que eu tô indo de encontro ao meu sonho. Então, nem sempre é fácil, não é flores, é isso que eu quero deixar também aqui registrado. Ai, mas para a Fernanda é fácil, porque ela entende de estratégia. Não é. Eu também, eu tenho um caminho, eu sei onde eu quero chegar, mas durante esse caminho eu testo várias coisas. E tem dia mais fácil, tem dia mais difícil, tem dia que vem um monte de coisa boa, tem dia que não é tão fácil assim. E a gente vai adaptando, mas antenado a isso, né? Tanto no campo terreno aqui, quanto espiritual. Então,
as pessoas, elas precisam fazer o movimento delas para a gente ter o nosso resultado, né, Vitor? E eu tô nessa mesma linha aí, falando de outros assuntos que você... Mas também a pessoa precisa dar os 100% dela, né? Perfeito, Fê. Nosso trabalho, eu costumo dizer que eu sou facilitador, né? Nosso trabalho é facilitar o processo do outro e não fazer pelo outro. E aí a gente pode trazer a analogia da espiritualidade também. A espiritualidade não vai fazer por nós, ela vai facilitar o nosso processo em fazer o nosso dever de casa, as nossas tarefas. E se a gente parte da premissa que existe esse auxílio e a balança é para o universo, né, o movimento é para o universo, a gente pode olhar para a nossa vida com mais humanidade. O que você falou é ser humano. Nós oscilamos. Então, é uma loucura achar que você entrar no mundo espiritual e você adotar certos conhecimentos estratégicos, você não oscila. Isso não é verdade, porque alguém comentou aí, tudo é impermanente, tudo muda no universo, tudo está em constante movimento. A sua mãozinha parada, ela não está parada. Se você reduzir a nível atômico, está em vibração o tempo todo. Então, a gente não está parado em momento nenhum. Então, essa visão, por exemplo, de estabilidade financeira, isso foi uma coisa que colocaram para te aprisionar, para te botar um teto. Quando a pessoa fala que você espiritualmente, você está todo bloqueado espiritualmente, já é uma crença também de que você não pode se conectar com a tua espiritualidade e resolver os teus problemas. O ser humano criou uma necessidade de não se valoriza e criou uma necessidade de terceiros para acessar isso, né? Tudo que a gente acessa na internet é para colocar a gente cada vez mais encolhido e retraído. Por isso o trabalho que a gente tem feito aqui, tanto nas mídias quanto off, que é um trabalho que a gente pode abrir literalmente a caixa de Pandora, na internet não dá para falar tudo, as pessoas distorcem tudo, eu sou a prova disso, que qualquer coisa que eu fale aqui, a própria ferramenta me bloqueia, então o protocolo aqui manda. Agora, quando a gente está lá na outra plataforma, onde eu posso falar as coisas, trazer a verdade que não posso falar aqui, vai funcionar. Então aqui eu tenho que driblar o mecanismo para trazer o máximo que eu posso para vocês de humanização do nosso processo. Olhar para a questão financeira, para a questão do teu trabalho, é natural. Parar de, então eu vou passar a vida inteira trabalhando para a empresa, fazendo tudo isso. Se você consegue prosperar assim, ótimo. Mas se você percebe que você colocou essa visão de trabalhar, de viver para alcançar a estabilidade financeira, você vai, no gravado não vai ficar isso, né? Eu já olhei 2 servidoras públicas aqui que estão cansadas dessa estabilidade. Isso é uma ficção. Não existe estabilidade financeira. É um aprisionamento financeiro. Porque você vai viver sempre com aquele teto. E para você se desprender disso, dá mais trabalho do que você entrar. Então, é mais fácil a gente conseguir produzir viabilizando o flow, continuar trabalhando, movimentando. Aí uma vez uma pessoa da minha família perguntou assim, mas você está trabalhando informal agora? Você não está mais no corporativo, né? Como é que você vai fazer quando se aposentar? Eu falei, vou continuar trabalhando, senhor. Que aposentadoria? Que história é essa de aposentadoria? Quem é que ainda pensa que acabar de... eu vou chegar até nisso. Se a vida é constante movimento. Eu sempre lembro do Chico Xavier. Quando o Gugu foi entrevistar o Chico Xavier, com 86 anos, o Gugu fez uma pergunta. Chico, como você se sente tendo 86 anos e ter vivido desde a adolescência servindo e trabalhando? Ele falou, eu me sinto com a sensação de dever cumprido, esperando a hora que eu tenho que partir para outro plano. E ele foi um cara que dentro do propósito dele, trouxe pra gente uma visão do trabalho. Mas mas o Chico Xavier não precisava do dinheiro. Mas, por ele trabalhar dentro da missão dele, não lhe faltava nada, tanto para ele quanto para os projetos dele. 470 livros, 437, eu acho que vai ser mais preciso, livros escritos, e ele não pegou nenhuma grana disso, porque era a missão dele. Mas não lhe faltou comida, não lhe faltou moradia, não lhe faltou roupa. O nome disso é flow. O sistema dá o flow, o sistema dá o fluxo. Mas eu lembro sempre de uma passagem do Chico, quando ele perguntou ao Emmanuel, que ele ficou 2 dias sem escrever. E o Emmanuel perguntou, por que você não está escrevendo? E ele falou assim, você não vê que eu estou com o olho sangrando? Aí o Emmanuel, que é o mentor dele, falou, sim, um olho está sangrando. O que o outro está fazendo? Ter um olho é luxo nessa vida que você vive. Para muitas pessoas, nossa, que grosseiro foi esse mentor. E aí entra o trabalho do facilitador, da mentoria, de trazer, vamos trabalhar, vamos ter estratégia, vamos ter foco? Vamos ter foco? Você quer prosperar? Você precisa ter foco. Porque o que mais vai ter dentro desse processo é distração. Então, o nosso intuito, primeiro, trazer para cá, que 475 livros. Obrigado, Silvério. É isso que a gente tem que entender. O flow do trabalho. Se a gente consegue fazer o nosso melhor com o coração, não nos faltará nada. E até hoje, todas as obras do Chico ajudam pessoas e pessoas e pessoas. Então, ele não só trabalhou,
ele não só teve a condição dele, ele deixou um legado, ele deixou uma imagem, um trabalho, um serviço. Todos nós estamos aqui para construir um legado na nossa história, da nossa vida. Não que a gente tenha que, eu vou tocar o mundo. Primeiro você toca o seu mundo. Primeiro você toca a sua vida, revestido do seu poder, revestido da sua espiritualidade, das suas estratégias, do seu direcionamento. Parar de dar cabeçada em parede achando que tem que dar sorte de não machucar. Então, ou a gente usa visão, usa as ferramentas estratégicas, usa a nossa intuição, somando, não anula. Olha a Fer falando que mesmo com tanto tempo, mesmo usando a intuição, ela passa as tribulações, as turbulências, porque é um ser humano, gente. O ser humano passa por processo. E Fê, eu vou ser muito sincero, eu prefiro confiar nas pessoas de verdade que trabalham com ferramentas, falando assim, galera, tô aprendendo, tô no flow, tô lidando com a minha verdade. Porque se a gente vive com gente de verdade, é o flow manifestar a verdade. O que a gente vê hoje é uma vida de mentira. Ou a gente se conecta com a nossa verdade, trazendo o nosso flow e o dom que habita em nós, certo, Fê? Ou a gente vai ficar mais perdido do que a pandemia já trouxe, né? Não, certíssimo. Nossa, tá incrível, porque a gente só conecta com quem a gente tem sintonia, né, Vitor? Então, por isso que a gente está aqui juntos e acredita na nossa verdade de mundo. E assim, você está falando de uma estabilidade, né? E eu tava, e tem a minha história detalhada lá nas aulas gratuitas, e assim, quando eu pedi demissão de um cargo que muita gente queria, com salário bom, bônus, todas essas coisas que proporcionam uma grande multinacional e em cargo de liderança, graças a Deus meus pais não, porque eles sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, mas tem gente que tira a gente pra louco, né? Fala assim, você tá doida, né? Você vai abrir mão de uma coisa que tanta gente quer e que você não tá sofrendo nenhuma ameaça, né, de sair. Mas quando pega lá na nossa alma, né, e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, eu me calcei financeiramente, por isso foi possível eu tomar essa atitude. Eu sempre, minha vida inteira, eu economizei dinheiro e fiz colchão mesmo, porque eu acredito que a questão financeira e não tem nada a ver com estabilidade, mas ela nos dá calma para a gente poder seguir um caminho, né? Então, eu fiz todas as minhas contas, eu fiz todos os meus cálculos e tomei a decisão, porque eu sabia que eu ia adoecer se eu continuasse, né? Vendo coisas que, enfim, também não vem ao caso falar muito detalhado aqui, mas coisas que dentro de uma empresa, ocupando cargo estratégico, você enxerga muita coisa. E aí já não fazia parte daquilo, me fazia mal, e eu me preparei para esse momento. Então, assim, quando a gente quer, galera, ninguém segura. E eu também, o Vitor falou, e eu também não estou falando para ninguém fazer loucuras, porque eu acho que a gente precisa primeiro estar bem com a gente, mas sim, não procrastinar isso, e os anos passam, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, e você vai ficar reclamando da vida, também não vai resolver nada. Então, e ser estratégico para isso, né? Porque minha cabeça, e quem convive comigo sabe, que até para fazer uma viagem, para planejar meu final de semana, para conseguir fazer tudo que eu quero, eu tenho um raciocínio estratégico, né? Então, que é o que você falou, que estratégia a gente tem que atuar em todas as áreas da nossa vida para a gente saber o que a gente quer. Então, eu recomendo muito que vocês olhem para a vida de vocês dessa forma. E não é o controle, que o professor Hélio Couto fala muito do soltar, e hoje eu almocei ouvindo uma aula de soltar, porque eu amo, a gente já ouve, mas tem que reescutar tudo que a gente ouve, e é diferente, porque tem gente, assim, você falou uma coisa aí que me lembrou, eu fiz até uma live sobre a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E assim, o brasileiro, como tem essa coisa nem o Zeca
pagodinho, deixa a vida levar ele, Não. onde ele estava, porque ele é muito esperto. Então, isso só serve para uma música de churrasco se você gostar de pagode. Senão, nem para isso serve, porque assim, a gente se fala, deixa a vida me levar, fica confortável, porque brasileiro tem muito essa crença, né? E aí é isso que eu falo. Só que a gente vai acumulando frustrações se a gente vai deixando, e a gente nunca vai chegar onde a gente acha que quer, ou a gente nem sabe o que a gente quer. Então, uma coisa é a gente se planejar e ter a nossa vida na nossa mão e não deixar para o mundo guiar a nossa vida. E outra coisa é a gente querer o nosso ego no tempo que a gente quer. Não, tenha persistência, continua nisso, faz o que você ama, faz com estratégia que um dia você chega, né? Então, eu tô vivendo isso agora, neste momento. Poderia falar, poxa, mas eu já fui executiva e agora começar tudo de novo. Cara, é uma escolha. E a gente tem que botar nosso ego no bolso mesmo e falar, não, tá bom, eu tô começando, eu tô recomeçando. E tá tudo certo, e vai ter dias, que eu falei, vai ter dias bons, vai ter dias que não tão bons, mas só que se a gente sabe aonde a gente quer chegar, se a gente traçou e a gente tem um porquê, e a gente tem um propósito, e a gente está conectado com o que a gente ama, a gente não desiste, né? Então, é muito isso. Perfeito, Fê. Olha, primeiro, nada melhor do que estar vestido da sua verdade e manifestar a sua verdade para a sua vida e naturalmente para o mundo, né? Então, acho que o que você trouxe primeiro é uma lição de humildade, né? Quantas vezes, eu costumo dizer uma frase da minha vida que ela permeia a minha vida e hoje, graças ao professor Hélio Couto, eu olho de uma forma diferente. Mas todas as vezes que eu achava que eu sabia todas as respostas, vinha a vida e mudava todas as perguntas, né? Então, por isso a gente é extremamente adaptável, o ser humano é extremamente adaptável se ele trabalha de forma integrada com a sua mente, com o seu emocional, com o seu físico e o seu espiritual. Caso contrário, se ele segregar, ele vai ser fadado ao que o sistema propõe e ao que o mundo propõe. Ou você cria o seu mundo, ou você vai aceitar o mundo que te propõe lá fora. A nossa receita é sempre assim, olha, não é melhor você arrumar a casa, não é melhor você arrumar a bagunça que está dentro, para depois você olhar para fora? Então, eu acho que a gente conseguiu primeiro passar uma visão de que esse planejamento para a nossa vida em qualquer área é fundamental. Passar uma visão de que é nosso processo aqui, ser humano, oscilar, reconstruir, vivenciar e ter a humildade de falar, ok, beleza, vamos recomeçar. Vamos ajustar. Senão a gente cai num paradigma de não, foi o que você falou. Eu já fui do corporativo, eu não posso passar mais por isso, e aí a vida vai te colocar no fundo do poço para perceber que você não precisava ir para o fundo do poço. Eu acho que a gente pode aproveitar esses ensinamentos que hoje a gente consegue, eu vou repetir isso, e eu falo muito isso aqui, Fê. Hoje a gente ainda tem liberdade para falar de certas coisas na internet. Daqui a pouco tempo a gente não vai ter tanta liberdade assim. Aí eu vou ser um pouco mais claro na minha fala, para depois eu falar assim, eu não sei do que ele está falando. Eu venho falando isso aqui há pelo menos 6 meses. A gente tem que aproveitar os conteúdos que são trazidos de forma livre, para que a gente se reforce, para que a gente se embase e tenha a certeza, nossa, eu recebi as informações, a minha intuição me mostrou o que eu precisava fazer. Agora eu preciso fazer. Isso que a Fê falou. Não dá para contar com o trabalho da mentoria sem a prática. Um trabalho não funciona sem o outro. Então, a gente precisa olhar para a luz e para a sombra. Princípio da luz e sombra. Se a gente só tiver a luz, não funciona, porque quem dá vida ao movimento é a sombra. Então a gente trabalha com os dois. A gente traz a intuição, traz a espiritualidade, traz a tua verdade em ser humano. Não negue a sua vida na humanidade aqui no seu processo. Você está passando por uma experiência sim, mas faça isso com sabedoria. Não faça isso, não deixe a vida me levar. Foi muito bom você ter lembrado disso, porque virou um mantra, né? Principalmente para o brasileiro, né? Vai deixando a vida me levar aí. Virou tema de Copa do Mundo, virou tema de novela. E as pessoas não percebem que isso deixa você no inconsciente coletivo travado. Tudo que me propuserem aqui eu vou aceitar, porque deixa a vida me levar, né? Então tudo que disserem que eu tenho que fazer, eu faço, porque eu tenho que fazer o que estão dizendo. Eu não tenho mais poder nenhum de raciocinar, eu não tenho mais poder nenhum de discernir, eu não tenho que pensar mais em nada, eu não tenho que planejar nada. O que eles me mandarem, eu aceito. A gente está vendo acontecer isso aí, né? A gente está vendo acontecer. No cenário atual, normalmente eu deixo as bombas nas lives, não tem problema. A gente está vendo acontecer aí que está todo mundo aceitando as coisas sem ninguém perguntar. Não, vai sim, vamos sim, oba, oba. Isso é falta de poder pessoal, falta de conexão com a sua espiritualidade, falta de discernimento para saber o que é melhor e o que não é. Agora, se você não sabe o que é melhor para você, adivinha o que vai acontecer? O mundo lá fora vai determinar. E você não pode, de maneira alguma, reclamar. Porque você teve a oportunidade de agir com consciência e ignorou. Então,
é melhor que a gente desenvolva o nosso consciente com sabedoria. Para mim, o que é sabedoria? Adquire conhecimento e pratique. Se você só adquire conhecimento, você está represando informação. E toda vez que o ser humano tenta represar alguma coisa, a natureza vem e mostra que nada pode ser represado. Nada pode ser controlado. É simples. Se a gente olhar para a natureza, a gente tem a prova de como funciona a vida. A gente não vai ver a natureza impactada. Se a gente parar para olhar para a natureza nesse período de pandemia, espécies que estavam ameaçadas de extinção voltaram a ser saudáveis, voltaram a ter condição de sobreviver. Rios, lagos foram purificados. A pergunta é, a natureza age de forma independente? Não, a natureza está sincronizada com o nosso processo aqui. É natural você ser abundante. É natural você ser conectado. É natural você entrar no fluxo. Você só desaprendeu a olhar para isso. A proposta é, volte, arrume a bagunça de dentro para que você viva o fora refletido no que está dentro. É sempre isso, certo, Fê? Nossa, muito! Cara, que demais! É isso! Porque senão a gente não toma a rédea da nossa vida, a gente não se responsabiliza pelos nossos resultados. E eu sou muito direcionada por resultado. Porque tem gente que fala, isso aqui funciona, não sei o que. Tá, qual é o resultado que você está tendo? Porque, eu sou, né, eu vivo com Buda, eu medito todo dia, tá maravilhoso. Que eu também medito todo dia, eu me esforço de verdade para estar cada vez mais conectada. Eu tô começando a aprender yoga e gosto muito de conexão, corpo, mente, espírito. Mas assim, presta atenção quais os resultados que você tem na sua vida. E aí, isso vai te ditar o caminho que você está indo. Sem se chicotear, sem querer também, né, ficar se auto-julgando e tudo mais, porque... mas presta atenção nisso, repara, porque, de novo, Vitor, eu acredito tanto no empreendedorismo e tanto que os pequenos, autônomos e médios são o que levam o país. E isso é só estudar números, né? E 75%, Fê. 75% da economia brasileira. 75% micro, pequenos, empresários e autônomos. Exato. Então, como que a gente não se responsabiliza e como que a gente não quer crescer? Então, se a gente é a solução, vamos pegar isso de verdade, né? Com a alma, com a essência, com o que a gente é e fazer virar. Porque todo mundo veio aqui para fazer alguma coisa. E o planeta precisa de todas essas coisas. Então, se a gente se conecta a isso, se a gente tem abundância, a gente pode empregar pessoas, a gente pode ter equipe, a gente tem que aprender. E eu ensino muito isso, Vitor. Você sabe por quê? Além de não fazer um planejamento estratégico, por que as pessoas não crescem? Porque elas não sabem delegar, porque elas não sabem ensinar. E elas têm que ser humildes para ensinar, para fazer uma equipe, porque você tem que achar que o outro não vai fazer igual você, você tem que achar que o outro vai fazer melhor que você. E você tem que botar a outra pessoa no palco para ela brilhar também, quando você tem equipe. Então, é um processo, né? O empreendedorismo é um processo de crescimento incrível. E eu tive muita oportunidade de comandar muita gente dentro do corporativo. E a gente tem que dar palco para as pessoas. A gente precisa aprender a ser líder, né? Para a gente poder crescer. Porque se a gente for fazer tudo, a gente não vai crescer na nossa empresa. Se a gente não acreditar que o outro pode e a gente ensinar o outro o que a gente sabe, e é isso que eu falo a parte do egoísmo, se a gente não ensinar o outro, como que a gente vai poder crescer, como que a gente vai poder colaborar com o outro. Então, o empreendedorismo e o crescer dentro desse empreendedorismo é um baita movimento de ajuda para o mundo. Então, se a gente faz isso com estratégia e se a gente tem uma consciência, porque a minha mentoria ela eleva muito o nível de consciência do jogo, consciência de empoderamento, de quem é o mercado, de onde eu jogo, que passo eu dou primeiro para chegar até onde eu quero, né? Então, planejamento de curto, médio e longo prazo, enfim, então, tudo isso é uma forma, né? E só para encerrar, eu estava no almoço hoje com a palestra dele, ele fala, não importa, as leis do mundo estão aí. Não importa se você não sabe que aquela rua é contramão. Se você entrar na rua contramão, você vai bater o carro. E você vai machucar o carro. É bem isso que ele fala. Ele sempre fala isso, né? Então, as leis do mercado estão aí. E se você não sabe jogar, desculpa, você pode estar entrando numa contramão, sem saber que é contramão. Né? Então, é nível de consciência para tudo na nossa vida.
Então, eu recomendo muito que as pessoas, quem queira crescer, pessoal, pense estratégico. Eu vou ter o maior prazer de ajudar se você se conectou, né, comigo, porque às vezes conecta, às vezes não conecta, tá tudo bem. Mas eu vou ter o maior prazer de ajudar e minhas aulas estão lá gratuitas para fazer e já elevar o nível de consciência. Perfeito, Fer. Eu vou, primeiramente, galera, pra galera que acompanhou a live, logo em seguida nos stories eu vou postar tanto a página da Fer, o Insta dela, o trabalho dela no Arraste Pra Cima, tá? Tanto do Raio-X Estratégico, quanto do trabalho dela, que já tem as aulas gratuitas para fazer, e para preparação do processo de mentoria, mas as aulas são gratuitas, vocês podem assistir e fazer os exercícios que eu recomendo. Inclusive, o que me chamou muita atenção é trazer o poder do dom da pessoa para manifestar as estratégias. É justamente isso que eu creio que seja o caminho mais adaptável dentro dessa visão. Então, Fê, eu te agradeço muito pelo teu tempo. A gente falou 1h10 aqui, eu acho que a gente conseguiu trazer muitas reflexões, muitos insights para as pessoas, para que elas analisem a vida delas. Eu já recomendo, já sigam a Fer, é só clicar aqui em cima, clicar na setinha, já sigam a Fer, acompanhem o trabalho dela, ela faz as lives para acompanhar os casos, quando eu posso eu entro lá para acompanhar a partilha que ela tem, a observação que ela faz, eu acho fundamental. É importante a gente olhar para isso com base, com solidez, não adianta a gente querer crescer com sorte, a gente pode crescer com uma estrutura forte, com base sólida, né? Então, eu já recomendo, sigam a Fer no Insta, vou publicar todo o trabalho dela nos stories, eu vou deixar salvas recomendações no meu destaque chamado parceria, que são as pessoas que eu confio e recomendo, e eu vou deixar salvo no destaque lá, para todo mundo que quiser olhar os parceiros, sigam e acompanhem o trabalho dela. Fer, fico muito feliz, primeiro, pela tua dedicação, a tua humildade e a tua verdade em passar para a galera aqui o teu processo, partezinha do que você viveu, para que as pessoas entendam, primeiro, que você é um ser humano, aprendendo, crescendo e botando movimento no seu trabalho. Eu acho que se conectar com a verdade é justamente isso. Então, gratidão imensa, uma honra ter você aqui, e eu fico muito feliz por essa oportunidade, viu? Gratidão minha, Vitor, sério, eu tô aqui ó, com meu coração cheio de alegria, e que é a base, né, da nossa vida, que é alegria e amor. Então, eu te agradeço muito, porque quando a gente está no início de algum trabalho, ter esse apoio é fundamental para a gente poder ser vista, né? E para a gente poder seguir aí com o trabalho. Então, eu sou só gratidão. Eu só tenho uma pergunta, vai ficar lá, vai ficar salva? Vai ficar salva, eu vou marcar você depois, vou marcar você assim que eu publicar a live, eu marco você, eu vou sempre avisar a galera, eu deixo nos destaques lá as pessoas que eu recomendo de trabalho, as pessoas que eu sempre digo aqui, determinada área, sigam essa pessoa. Então, vai ficar salva a live, as recomendações do seu trabalho também, tanto do que você vai fazer agora de mentoria, das aulas gratuitas, como do raio-x estratégico, para que as pessoas olhem para isso com uma outra visão. Olhem para isso como um recurso, independente da área que ela trabalhe, mas é um recurso. É melhor a gente se preparar, se proteger, absorver conteúdo para ter o momento de praticar com exatidão e não torcendo para dar certo. Então, gratidão, Fê. Gratidão, lá vai ficar salva sim. Depois eu te mando e uma honra ter você aqui, viu? Uma honra esse convite. Gratidão a todo mundo. Pri passou por aqui falando Blue Cat, um beijo. Um beijo para todo mundo. Só gratidão de todo mundo aqui da audiência também. E, Vitor, sem palavras aí, estamos juntos demais. Gratidão, Fê. Gratidão imensa pelo teu servir, pela tua entrega, pela parceria de sempre, viu? Gente, sigam a Fê e logo nos stories eu vou colocar lá no Arraste Pra Cima para vocês acompanharem o trabalho dela, viu? Gratidão a vocês. Um beijo. Deixa um beijo na Rê também. Logo a gente tá junto aí. Beijão, gente. Um beijo.